Hoje, quero compartilhar com vocês 3 histórias da minha vida. Nada além disso. Não é algo grandioso. São apenas 3 histórias. A primeira história fala sobre conectar os pontos. Saí do Reed College após os primeiros 6 meses, mas depois fiquei intermitentemente por mais aproximadamente 18 meses antes de finalmente desistir completamente. Por que tomei a decisão de sair definitivamente? Tudo começou antes mesmo do meu nascimento. Minha mãe biológica, uma jovem universitária solteira, optou por me dar para adoção. Ela estava determinada que eu fosse adotado por pais com formação universitária, então tudo estava preparado para minha adoção por um advogado e sua esposa desde o momento do meu nascimento. No entanto, no último minuto, quando nasci, eles decidiram que, na verdade, queriam uma menina. Foi quando meus pais adotivos, que estavam na lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite perguntando: "Temos um recém-nascido do sexo masculino, vocês o querem?" Eles responderam: "Claro." Mais tarde, minha mãe biológica descobriu que minha mãe adotiva não tinha concluído a faculdade e que meu pai adotivo nunca tinha terminado o ensino médio. Ela inicialmente se recusou a assinar os papéis finais de adoção, mas depois mudou de ideia alguns meses depois, quando meus pais adotivos prometeram que eu frequentaria a universidade um dia. Foi assim que minha jornada começou. 17 anos depois, entrei na universidade. No entanto, cometi um erro ingênuo ao escolher uma universidade quase tão cara quanto Stanford, e todas as economias dos meus pais, que eram de classe trabalhadora, foram gastas na minha mensalidade universitária. Após apenas 6 meses, não via valor naquilo. Eu não tinha ideia do que queria fazer na vida, nem como a universidade me ajudaria a descobrir isso. Aqui estava eu, gastando todo o dinheiro que meus pais economizaram durante toda a vida. Então, tomei a decisão de abandonar a universidade e confiar que tudo se resolveria. Na época, isso era extremamente assustador, mas olhando para trás, foi uma das melhores escolhas que já fiz. Assim que deixei de frequentar as aulas que não me interessavam, comecei a seguir meu próprio caminho, explorando o que me intrigava. Não foi uma jornada fácil. Não tinha um lugar para morar na universidade, então dormia no chão dos quartos dos meus amigos. Coletava latas de Coca-Cola para ganhar alguns trocados para comprar comida e fazia uma caminhada de 11 quilômetros pela cidade para desfrutar de uma refeição adequada no templo Hare Krishna, o que eu adorava. A maioria das coisas que encontrei ao seguir minha curiosidade e intuição acabou sendo inestimável mais tarde. Deixe-me dar um exemplo, e naquela época, o Reed College oferecia, provavelmente, o melhor curso de caligrafia do país. Todos os cartazes no campus e as etiquetas em gavetas eram lindamente caligrafados à mão. Como eu já havia abandonado aulas regulares e não precisava mais frequentá-las, decidi me inscrever em um curso de caligrafia e aprender a arte. Eu aprendi sobre fontes com serifa e sem serifa, sobre a variação na quantidade de espaço entre diferentes combinações de letras e sobre o que faz uma caligrafia excelente. Foi lindo, historicamente significativo e artisticamente sutil de uma forma que a ciência não pode capturar, e eu achei fascinante. Naquela época, nada disso parecia ter qualquer aplicação prática na minha vida. No entanto, 10 anos depois, quando estávamos projetando o primeiro computador Macintosh, tudo fez sentido. Projetamos o Mac para ser o primeiro computador com tipografia bonita. Se eu não tivesse abandonado a universidade e não tivesse seguido minha curiosidade pela caligrafia, os computadores pessoais não teriam a tipografia elegante que têm hoje. Claro, na época, era impossível prever como esses pontos se conectariam,
mas olhando para trás, tudo se encaixou. Como eu disse antes, você não pode conectar os pontos olhando para o futuro, só pode conectá-los olhando para trás. Portanto, é importante confiar que os pontos se conectarão de alguma forma no futuro. Eles têm que confiar em algo, seja intuição, destino, vida ou karma. Essa perspectiva nunca me decepcionou e fez toda a diferença na minha vida. Agora, a minha segunda história trata de amor e perda. Tive a sorte de saber desde cedo o que queria fazer na vida. Vós e eu fundamos a Apple na garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos. Trabalhamos duro, e em 10 anos, a Apple cresceu de apenas nós dois em uma garagem para uma empresa de 2 bilhões de dólares com mais de 4.000 funcionários. Um ano antes de completar 30 anos, lançamos o nosso melhor produto, o Macintosh. E então, fui demitido. Como você pode ser demitido de uma empresa que você mesmo ajudou a criar? Conforme a Apple crescia, contratamos alguém que eu achava muito talentoso para administrar a empresa comigo, e no começo as coisas correram bem. Mas depois, nossas visões para o futuro começaram a se chocar, e acabamos tendo uma grande discussão. Naquela época, o conselho de administração estava do lado dele. Portanto, aos 30 anos, eu estava fora da Apple, a empresa que havia sido foco da minha vida adulta, e foi devastador. Eu realmente não sabia o que fazer nos meses seguintes. Sentia que havia decepcionado a geração anterior de empreendedores e que havia deixado cair o bastão que me foi passado. Encontrei-me com David Packard e Bob Noyce e até pensei em sair do Vale do Silício. Mas gradualmente, comecei a entender algo, e eu ainda amava o que fazia. O que aconteceu na Apple não mudou isso. Eu tinha sido rejeitado, mas ainda estava apaixonado pelo que fazia. Então, decidi recomeçar. Não percebi na época, mas acabou sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. O fardo do sucesso foi substituído pela leveza de ser um iniciante novamente, de ser menos seguro de tudo. Isso me permitiu entrar em uma das fases mais criativas da minha vida. Nos 5 anos seguintes, fundei uma empresa chamada Next e outra chamada Pixar. A Pixar criou o primeiro filme animado por computador, Toy Story, e se tornou o estúdio de animação de maior sucesso do mundo. Em uma reviravolta surpreendente, a Apple comprou a Next, e eu retornei à empresa. A tecnologia que desenvolvemos na Next se tornou o cerne do renascimento da Apple. Além disso, conheci uma mulher maravilhosa, Laurene, que se tornou minha esposa, e formamos uma família. Tenho quase certeza de que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Foi um remédio amargo, mas necessário. Às vezes, a vida nos atinge com um tijolo na cabeça. Não percam a fé. Estou convencido de que a única coisa que me fez continuar foi o fato de amar o que fazia. Vocês têm que encontrar o que amam. Isso é verdade tanto para o trabalho quanto para o amor. Seu trabalho preencherá uma grande parte das suas vidas, e a única maneira de estar verdadeiramente satisfeito é fazer o que acreditam ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que fazem. Se vocês ainda não encontraram, continuem procurando. Não desistam. E, no que diz respeito ao amor, vocês o reconhecerão quando o encontrarem. E, como qualquer relacionamento importante, ele melhora com o tempo. Portanto, continuem procurando até encontrá-lo. Não desistam. Minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos,
Li uma frase que dizia algo assim: e se você viver cada dia como se fosse o último, um dia você estará certo. Isso teve um grande impacto em mim, e desde então, nos últimos 33 anos, eu olho para o espelho todas as manhãs e me pergunto: e se hoje fosse o último dia da minha vida, eu faria o que estou prestes a fazer hoje? E se a resposta for não por vários dias seguidos, sei que preciso mudar algo. Lembrar que um dia iremos morrer é a ferramenta mais importante que encontrei para tomar decisões importantes na vida. Todas as expectativas externas, todo orgulho, todo medo de vergonha ou fracasso, todas essas coisas desaparecem diante da morte, deixando apenas o que é realmente importante. Lembrem-se de que vão morrer é a melhor maneira de evitar a armadilha de pensar que tem algo a perder. Já estão nus. Não há razão para não seguir o coração e a intuição. Ninguém quer morrer. Mesmo aqueles que desejam ir para o céu não desejam morrer para chegar lá. No entanto, a morte é o destino que todos compartilhamos. Ninguém jamais escapou dela. E isso é bom, porque a morte é possivelmente a melhor invenção da vida. É o agente de mudança da vida. Ela apaga o velho para dar lugar ao novo. Agora, vocês são os novos, mas em algum momento não muito distante, gradualmente se tornarão o velho e serão substituídos. Desculpem por ser tão dramático, mas é a verdade. O tempo de vocês é limitado, então não o desperdicem vivendo a vida de outra pessoa. Não se deixem aprisionar por dogmas, isto é, viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixem que o barulho das opiniões alheias abafe a sua voz interior. E, mais importante, tenham a coragem de seguir o seu coração e a sua intuição, pois de alguma forma eles sabem o que vocês realmente querem se tornar. Todo o resto é secundário. Permaneçam famintos. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Obrigada e até a próxima!